Hoje nós começamos esta série falando sobre os 7 pecados capitais. Na atualidade, estão se reformulando e trazendo os novos pecados. E um dos novos pecados, que é o pecado do século 21, é estar muito tempo ligado ao WhatsApp. Eu faço uma pergunta para você. Será que esse pecado... Deixa para lá. Agora, que bom estarmos aqui essa noite. Que bom olhar para você. Que bom ver você aqui essa noite. Que bom eu poder olhar e dizer: você está vindo porque eu prego bem. Desculpa, hoje nós vamos falar sobre orgulho, sobre soberba. Mas uma das coisas que nos surpreende é que olhamos para a Bíblia. E a Bíblia não está recheada apenas de coisas boas. A Bíblia também tem algumas coisas que são tristes e fatídicas. Quando nós olhamos para a palavra, ela fala de situações de derrotas. Ela também fala de situações de fraquezas. Homens que foram derrotados, mulheres que foram derrotadas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos e dizendo: será que Deus é um ser que não quer ver ninguém bem? Porque as coisas mais prazerosas Ele relata dizendo que é pecado. Comer satisfaz a nossa carne. Aí ele vem e diz: comer demais é pecado. Chama-se gula, mas na verdade vai ser uma próxima mensagem. Ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ou a famosa preguiça, também é pecado. Parece que Deus ele vem e diz assim: olha, tudo que é bom, que vai satisfazer você, eu vou dar um choque em você para você acordar. E uma das coisas que nós olhamos, e quando falamos de qualquer outro pecado, nós logo apontamos e dizemos: pastor, tem algumas coisas assim acontecendo comigo. No dia da ministração de um dos outros pecados, chamado inveja, eu tenho certeza que vai ter alguém dizer: pastor, eu sou tão invejado. Mas aí eu faço uma pergunta para que a gente comece essa noite. Você é orgulhoso? E o primeiro dessa lista que eu quero começar é sobre orgulho. Orgulho é uma das coisas que destrói a vida do homem. Olhe para você. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você precisa do Senhor. Para viver o agosto de Deus, não podemos ser orgulhosos. Porque se vamos viver o agosto de Deus, ou querer de Deus, a vontade de Deus, não podemos estar com soberba, orgulho dentro do nosso coração. Muitas vezes estamos bonitos, lindos, bem vestidos, estamos andando, estamos rindo, estamos nos divertindo, mas na verdade dentro de nós existe um orgulho. Por que não dizer que existe alguns que, se ele pudesse, ele dizia: louvado seja eu, bendito seja o meu nome, para todo sempre, amém. Por que não dizermos que existe alguns que diria: se eu não estiver, não funciona? Só pergunto, você já ouviu essa frase por aí afora?
Será que se eu não tiver nessa empresa, nesse departamento, nada anda? Será que se eu não tiver nessa igreja, nada funciona? E aí alguém me liga e diz: pastor, o senhor está sabendo? Eu falei: de quê? Pastor, o senhor está sabendo que o pastor Márcio vai estar? Eu falei: tô, irmão. Pastor, como é que pode? Ele vai estar em outra igreja, não vai estar na nossa. Pastor, misericórdia, e não sei o quê, e falou um tanto. Aí eu disse: irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O maior privilégio que nós temos é que nós somos pastoreados pelo pastor Márcio, e qualquer outra igreja tem que convidá-lo para ele estar lá, e tal, e tal. Quando eu desliguei o telefone, achando que estava dando uma mega resposta, o Espírito Santo chega bem pertinho de mim e diz assim: vai pregar sobre soberba, filho? Vai pregar sobre soberba? Sobre orgulho? Não existe nenhuma relação de amizade, de compromisso, de comunhão, onde predomina o orgulho. Aonde no relacionamento entre marido e mulher predomina o orgulho, não existe acertos. Aonde existe orgulho, não existe comum acordo. Impossível viver bem do lado de uma pessoa cheia de orgulho. Porque tem gente que chega, ele muda o ambiente com alegria. Já viu pessoas assim? Maravilhosas. Tem gente que chega, ele muda o ambiente, está alegre, fica parecendo um velório. Mas tem gente que chega e ele simplesmente muda o ambiente, só fala dele. Mas existe uma diferença. E a gente precisa entender que existe duas facetas do orgulho. A primeira é chamada de autoconfiança. Fala comigo, autoconfiança. Meu irmão, para aquele que se prepara, para aquele que está pronto para o mercado de trabalho, para aquele que se qualificou na área, para aquele que está pronto, ele tem uma autoconfiança. E autoconfiança não é orgulho. Fala comigo, autoconfiança não é orgulho. Porque ele sabe que ele está pronto, mas isso não é orgulho. Por quê? Porque ele tem convicção de realizar bem a tarefa para a qual ele está sendo colocado para ser realizada. Tem a ver com competência. Lembra de Jesus? Jesus conta uma parábola e ele chama os discípulos e ele diz: olha, presta atenção na parábola. Houve um homem, e esse homem ele se ausentou da sua terra, e ele pega os talentos e ele entrega talentos para cada trabalhador da sua terra. Para um ele entrega 5 talentos, para outro ele entrega 2, para outro ele entrega 1. Agora notemos bem que o texto diz que ele entrega esses talentos segundo a capacidade de cada um. Imagina os senhores e as senhoras, se ele pega os 5 talentos e entrega para aquele que recebeu 1. O prejuízo era maior. Aquele homem tinha que estar preparado. Mas na realidade, aquele que recebeu 1 talento, ele tinha relacionamento com aquele homem. Coisa que talvez os outros não tinham. Porque o que recebeu 5 talentos, logo foi lá e granjeou mais 5. O que recebeu 2, granjeou mais 2. E ele ficou com 10, e ele ficou com 4. Porém, aquele que recebeu 1, ele pega aquele 1 talento e ele enterra. E quando o Senhor volta, ele diz assim: cadê os talentos? O que ganhou 5 apresenta 10. O que pegou 2 apresenta 4. O que pegou 1, ele diz assim: está aqui o que é teu. Agora, notemos o texto que a Bíblia diz que ele disse bem claro: eu sei
que tu colhes aonde não semeias. Eu sei que tu és severo. Fiquei com medo. Aquele moço, ele teve medo do trabalho. Fala comigo, medo do trabalho. Não, desse jeito, irmão, o seu colega do lado, amanhã ele nem vai levantar para trabalhar. Fala, medo do trabalho. Só existe uma coisa que faz granjear, ou seja, multiplicar trabalho. Fala comigo, trabalho. Quem é que gosta de trabalhar? Nem todo mundo. Tem gente que diz, eu trabalho porque eu sou obrigado. Eu também. Levantar de madrugada, eu também. Agora preste atenção. Aquele homem, diz os estudiosos, que ele pega o talento e ele enrola o talento em um lenço. Fala comigo, lenço. O lenço, antigamente, hoje não existe mais nem lenço. Dia dos Pais, está chegando aí o Dia dos Pais. Dia dos Pais era presente para o papai, caixa de lenço. Os pais mais velhos vão saber disso aí. E aí por quê? Porque lenço serve para duas coisas. Primeira coisa, lenço serve para suar o nariz, quando está meio gripado. Segunda coisa, para enxugar suor. A primeira coisa que aquele homem fez, ele pegou o lenço. O lenço significa, eu enxugarei o meu suor. Se ele pega o lenço, enrola o seu talento, enterra, ele não tem o lenço para enxugar suor. Por que que ele não tem? Porque ele não trabalhou, ele não estava trabalhando. Fala comigo, ele parou de trabalhar, ele enterrou. O lenço ficou enterrado, ele não estava enxugando o suor, ele não estava se movimentando. A única coisa que faz granjear ou multiplicar é trabalho. Não adianta querer, nada cai do céu. A única coisa que caiu do céu foi Satanás e seus anjos. E não é coisa boa, é ruim demais. Tudo é adquirido com suor, trabalho. Quando Deus olha para Adão, ele diz, do teu trabalho, do teu suor, comerás. Trabalho. Diferença de autoconfiança e do orgulho, que é o orgulho doentio, a soberba, é que a autoconfiança ajuda a muitos a não... Como é que fala a palavra? Essa aí que você pensou. Ajuda muitos a não desestabilizar. A autoconfiança, ela não se importa com os fracassos momentâneos. Quem sabe quem ele é, não se importa com... como é que chama? Trupicão? Que dá tropeço. Não se importa com tropeços pequenos. Ah, mas pastor, por quê? Por quê? Não, eu não quero nem saber. A unha do dedão arrancou, mas eu ainda tenho mais 9 unhas nos pés, nos 2 pés. Vida que segue, vamos para frente. Quem tem autoconfiança, ele sabe, a unha vai crescer e vai ficar boa. Ele sabe que amanhã ele vai estar diferente. Quem tem autoconfiança sabe que vai superar os desafios que apresentam a cada dia. Nos momentos de maior crise que existe, é a autoconfiança que nos mantém de pé. Nos momentos de crise, é o momento que você fica de pé porque você é confiante, você sabe quem você é. Você sabe que você vai romper, você sabe que você vai vencer. Agora, soberba. Soberba é a manifestação desse orgulho. Esse orgulho doentio que é arrogância, altivez, autoconfiança exagerada ou descontrolada.
Soberba, então, é a manifestação do seu orgulho. Soberba é um vírus contagiante. Geralmente, quem anda do lado de soberbos, fica soberbos. É contagiante, contagia. Precisamos entender que para viver nesse mundo que estamos vivendo, para viver esse tempo, o agosto de Deus, essa soberba, esse orgulho não pode estar impregnado no nosso coração. Soberba é a falta do senso. Já viu que tem alguns que parece que não tem o senso? Não, ele fala onde quer, do jeito que quer, na hora que quer, e tá. E desculpa a expressão, irmão, que se lasque todo mundo. Ei, filho, não é assim. Não, mas eu estou certo. Jesus, para falar que estava certo, ele chamava no particular. Jesus, para dizer a verdade, ele chamava, esperava vir no particular. Veio Nicodemos e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer? Jesus olhou e falou assim: ó, eu já estou doido para falar isso com você. Sabe quem é você? Sabe quem era Nicodemos? Nicodemos era o cara que trabalhava lá na sinagoga. Ó, você tem que nascer de novo, meu camarada. Jesus não falou com Pedro para dizer para Nicodemos: ó, você tem que nascer de novo. Jesus falou direto com ele. O grande detalhe desse século 21 que estamos vivendo é que muitas das vezes nós estamos orgulhosos demais. Há um ditado aí fora dizendo: quer descobrir quem é a pessoa, dê poder para ele. É verdade ou não é? Irmão, tem gente que não pode subir na Gillette, que já está fazendo discurso. Tem gente que você não pode dar um crachá para ele, que o cara crachá já mudou a história do negócio. Nós precisamos entender que competência faz parte da nossa vida. Ninguém que não saiba tocar teclado vai tocar esse teclado, porque não funciona. Imagina nós aqui na hora do louvor e o cara não sabe tocar o teclado. Que bagunça que vai virar. Competência. Agora, todo orgulhoso, fala comigo, todo orgulhoso, um dia se encontra com a resistência divina. Você sabia que Deus bate de frente com quem é orgulhoso? Um dos pecados capitais, orgulho. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo de número 101, versículo 5. Olha o que a Bíblia está dizendo. Salmo de número 101, versículo 5. Quem achou, diga amém. Se você não achou, está lá no telão, diz assim, olha: farei calar ao que difama ao próximo as ocultas. Eita glória! Fala comigo, farei calar o que difama o próximo, as ocultas. Só cutuca seu irmão assim, de cotovelo, bem pouquinho, fala assim: fica falando mal de mim nas costas não, viu, irmão? Só fala com ele, não fala mal de mim não. Olha, farei calar o que difama o próximo, as ocultas. Mas o texto continua: não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Irmão, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo: eu vou fazer calar aquele que difama o próximo às ocultas. Posso falar o linguajar português de hoje, irmão? Pode mesmo? Deus está dizendo: você fofoqueiro que fica fofocando nos corredores da igreja, da empresa, na praia, onde tiver, eu vou fazer a sua boca calar. Continua me amando aí? Meu carro não vai furar o pneu lá fora não?
Você também não sabe qual é o meu é aquele branco que está ali, ó. Não é o branco. Não. Agora presta atenção, irmão. Deus está dizendo, não vou tolerar. Sabe o que é tolerar? Deus está dizendo, eu não vou aceitar. Eu não aceito. Ei, filho, deixa eu dizer algo para você. O que Deus quer é que a gente seja fiel, temente, verdadeiro. Ele vai levantar a nossa vida. Mas uma coisa Ele está dizendo, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. O cara não tinha nada. Hoje está andando de Mercedes, de Ferrari. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Foi Deus que te deu. Honre a Deus. Deus está dizendo, não vou tolerar. Tem gente que está pisando no outro porque hoje ele tem. E está esquecendo que lá atrás ele não tinha. Eu perguntei para Deus, o senhor quer mesmo que eu pregue isso? É no domingo? Fica feio você levantar para ir embora, né, irmão? Então fica aí. Aquele que murmura do seu irmão, eu farei calar. Aquele que tem olho, eu não tolero. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão. Estão falando por você. E presta atenção, as coisas chegam. Nada fica oculto, irmão. As coisas chegam. Estão falando de você. Olha, falaram de você. Porque não sei. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Falar mal não é pecado. Eu posso falar de você, mas tem que ser na sua cara e com você. Olha, não gostei de você, viu? O que você fez comigo foi errado. Eu posso falar com você. Irmão, a gente tem que entender isso. Hoje Facebook é o lugar da gente extravasar. Facebook se escreve tudo. Um dia desse eu mandei uma mensagem para o irmão, e brincando com ele, eu disse para ele assim, puxa vida, quantas ovelhas flamenguistas, sangue de Jesus tem poder. Aí ele disse assim, pastor, mas o senhor tem que ter unção para tolerar a gente. E a gente que está tolerando o senhor que é atleticano. Eu olhei para o WhatsApp, aquela voz entrou dentro de mim, irmão. O intestino grosso brigou com o delgado, com fino, com mais fino ainda. A prótese que eu tenho aqui deu uma mudada de lugar. E eu mandei para ele, falei assim, aí ele disse ainda, falar no WhatsApp todo mundo fala, né? Eu falei, você está onde? Em tal lugar. Com 5 minutos eu cheguei lá. Mas eu já estava precisando ir lá para conversar com ele mesmo. Quando eu cheguei, falei assim, e aí? Vim falar na cara agora. É só uma brincadeira, irmão, mas deixa eu te falar uma coisa. Não sei o que eu ia falar. Está falando mal de você, irmão, está chegando para você. Ei, põe um versículo aí de novo, pessoal da mídia, põe, rapidinho. Olha o que o texto está dizendo, está falando mal de você? Farei calar ao que difama o próximo, as ocultas. Farei calar, vai falar. Meu irmão, não se importa. Não tenta questionar o que está dizendo de você. Não tenta falar, mostrar que o que está falando está errado. Não tenta justificar. Não precisa, porque você tem um Deus, que é Ele que está dizendo, eu farei calar aqueles que estão difamando você, as ocultas. Vamos mais para frente? Deus está avisando, eu vou fazer calar. Posso falar outra coisa aqui, irmão? Deus está avisando para aqueles irmãos que gostam de falar. Em todo lugar tem, e aqui não é diferente. Aqueles que gostam de falar. Tem gente que fala assim, eu tenho uma irmã que ela fala, se cortar minha língua, ficar só um cotoquinho, eu continuo falando do mesmo jeito. Deus vai fazer calar. Cuidado para você não ficar igual Zacarias, mudo. Vai chegar aqui na igreja, o que foi, irmão? O que foi? Pegar uma caneta e você escrever, falei mal de muita gente, agora estou calado. Cuidado, irmão.
Vamos mais para frente. Você sabia que o maior inimigo do homem orgulhoso não é o diabo? O maior inimigo do orgulhoso não é o diabo. O maior inimigo do orgulhoso chama-se Deus. Aquele que é orgulhoso, Deus se torna inimigo dele. Ele diz: não vou tolerar. Deus não tolera. Estão te humilhando, irmão? Deixa com Deus. Estão falando mal de você? Deixa com Deus. Deixa que Deus resolva. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 6 vai dizer. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas Ele nos conceda graça maior. Fala comigo. Nos conceda graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus tem nojo de orgulhosos. Salmo 5, versículo 1 a 5. Salmo de número 5, versículo de 1 a 5. Olha o que diz a Bíblia. Você vai voltar domingo que vem? Deixa eu te falar uma coisa, domingo que vem você pode vir, que não vai ser eu que vou pregar não. Eu agora não vou nem avisar o dia que eu vou pregar. Domingo que vem quem vai pregar é o pastor Léo Goiano, quem lembra dele? Léo Goiano vai estar aqui sábado e domingo, com os jovens no sábado, os jovens aí, amém? E no domingo, com todos nós. Olha o que diz, versículo 1 até o versículo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Próximo. Atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes, vamos ler isso junto, vamos lá? Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam mal. Se a gente entrou orgulhoso aqui, irmão, hoje, só esse texto já muda a nossa história. Salmo de número 51, versículo 17. Deus se opõe a um coração orgulhoso, mas nunca vai abandonar um coração quebrantado. Olha o versículo 17 do Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que é quebrantamento, irmão? Quebrantamento é ato de se humilhar, reconhecer que somos dependentes de Deus. Quando vamos crescendo na fé, quando vamos desenvolvendo a nossa fé, achamos que a gente pode tudo, achamos que a gente está por cima. Fé não tem nada a ver com arrogância. Fé não tem nada a ver com arrogância. De vez em quando a gente tem que dar uma segurada. A nossa natureza é mal, irmão. Nossa natureza é mal. De vez em quando a gente tem que segurar, porque senão a gente só dá mal resposta. De vez em quando a gente tem que segurar, porque senão a gente voa na garganta da esposa, ou a esposa voa na garganta do marido. A gente é mal, a nossa natureza é má. E de vez em quando a gente cresce um pouquinho, a gente aponta para ela ou para ele dizendo: se não fosse eu, você não estava onde você está. Agora, nós precisamos entender algo. Que quem não escuta a voz da graça,
ouvirá a voz da trombeta do juízo. Quem não escuta, fala comigo, quem não escuta a voz da graça, ouvirá a trombeta do juízo. Quer ver o que a Bíblia diz? Abra comigo Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, aliás, vai estar lá, ó, já está lá. Daniel capítulo 4, versículo 19, diz assim, olha. Então Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou estarrecido por um tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos e ao seu significado somente aos seus adversários. A árvore que vistes, aqui é um sonho que o maluco do Nabucodonosor teve. E ele diz: a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves do céu, nos seus galhos. És tu, ó rei, tu te tornastes grandes e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. É tu, ó rei. Viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixa o toco e as suas raízes presa com ferro e com bronze. Fala comigo. Deixem o toco, as suas raízes presos com ferro e com bronze. Fique ela no chão, em meio à relva do campo, ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Deus estava dizendo para Nabucodonosor: 7 anos você vai viver desse jeito, rei. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá como animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os daqui a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Presta atenção, irmão. Nabucodonosor tem um sonho. Chama Daniel porque ninguém interpretou o sonho dele. Quem era Daniel? Daniel era um dos escravos que ficava lá. Daniel era um dos meninos que foi levado para a Babilônia. Daniel é aquele mesmo que orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel é aquele que já tinha passado por situações tão terríveis. Daniel agora está vivendo um tempo de ter que expressar para o rei aquilo que o rei tinha sonhado. Ô, gente, quantos acreditam que Deus fala aí? Diga amém. Eu acredito que Deus fala. Eu acredito que Deus revela. Mas nesses últimos dias eu tenho visto Deus falar só que vai te dar uma Mercedes, que vai te dar um carro novo, que vai te dar casa nova. Eu tenho visto gente todo enrolado, todo atrapalhado, todo bagunçado, e alguém dizer para ele: Deus vai abençoar a sua vida.
irmão, eu estou precisando de alguns profetas aqui dentro dessa igreja para apontar e dizer, olha, se conserte, porque senão virá o tempo de Deus sobre a tua vida. Está chegando o tempo da igreja, meu irmão, se levantar como voz profética. Está chegando o tempo da igreja de parar, da igreja ficar lançando mamão com açúcar. Pastor, mas se a gente falar isso, ninguém vem na igreja. Meu irmão, não se preocupem, porque o que Deus está mandando dizer, Ele se encarrega de quem vai ouvir da forma certa. Pastor, mas é difícil, não é não, irmão. Seja um profeta de Deus, meu irmão, seja alguém que vai ser boca de Deus para dizer aquilo que Deus quer que você fale para essa geração. É tempo de dizer que Jesus está voltando, mas Ele só vai buscar aqueles que tiverem uma vida separada diante dEle. Nabucodonosor diz, então fala, o que é o Belsazar? O que é? Daniel, o que é? Ó rei, o negócio é feio para o seu lado. Agora preste atenção. Deus sempre vai dar a oportunidade para o orgulhoso se consertar. Fala comigo, Deus sempre vai dar a oportunidade para o orgulhoso se consertar. Vamos continuar o texto? Diz assim, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? E com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade, as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que dizia, é isso que está decretado, quando você, rei Nabucodonosor, sua autoridade foi lhe tirada. O cara vai dar uma volta no palácio, naquilo que ele tinha construído, ele olha e diz, está vendo tudo isso aqui, ó, é coisa que eu construí, é meu. O decreto era, se você se arrepender, você terá uma vida de paz. Se você não se arrepender, não terá. A Bíblia diz que ele então começa a viver tudo aquilo que Daniel tinha dito para ele. Ele começa a viver com os animais, pastando como animal. O seu raciocínio saiu da sua mente. Ele não sabia quem era, ele não sabia onde estava, ele não tinha nenhuma condição de nada. Nem sempre as coisas acontecem da noite para o dia. 12 meses depois da palavra de Daniel para ele, que veio a sentença contra a vida dele. Agora, para mim terminar, pastor, como eu vou desconstruir esse orgulho na minha vida? Em primeiro lugar, quando eu dou espaço para Deus e não para o orgulho. Quando o meu espaço da minha vida vir para Deus. Quando você olhar e dizer, olha, eu preciso de Deus. Olha o versículo 34 de Daniel, capítulo 4. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo e honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Ei, irmão, tem gente que pensa que Nabucodonosor ficou vivendo a vida toda pastando. A gente fala muito desse período da sua história. Mas se nós se arrependermos, vai vir sobre nós a consciência de arrependimento. Deus vai nos dar o dobro daquilo que a gente tinha. Continua o texto dizendo, todos os povos da terra são como nada diante dele. Olha, a cantiga do cara muda.
A primeira é: olha o que eu construí, olha o que eu fiz, é o melhor, é para minha glória, para minha majestade. Agora ele muda, ele diz: todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhes o que fizestes. Naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e tudo que os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância. Nabucodonosor volta o entendimento e ele diz: toda a honra, toda a glória pertence ao Deus dos céus, ao Senhor sobre todas as coisas. Ei, meu irmão, o que Deus está querendo que você faça essa noite, é que você reconheça que tudo que você tem, a qualidade que você tem, isso que está aí dentro de você, foi Ele que entregou nas suas mãos. Apenas glorifique e exalte a Ele para todo sempre. Porque se você exaltar a Deus, tudo que talvez você tenha perdido por causa de ser orgulhoso, vai voltar. Não, acho que você não entendeu nada. Eu vou repetir. Tudo que você perdeu por causa do orgulho, e vamos dizer, irmão, nós somos orgulhosos, nós somos nariz em pé. Tem hora que a gente a gente humilha os outros, e depois a gente até pensa, mas a gente não vai lá voltar atrás, a gente continua a vida que segue. Não, vamos assim mesmo. Ei, a gente perde oportunidades por causa do nosso orgulho, a gente perde, portas se fecham por causa do nosso orgulho. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você se arrepender diante de Deus, se você voltar o seu coração para Deus, as portas que se abrirão serão maiores ainda. Se você voltar o seu coração para Deus, tudo aquilo que foi tirado de você será devolvido 7 vezes mais, diz a palavra. Olha para o teu vizinho e diga para ele: é simples demais, irmão. É só se arrepender. Ou a gente é tão orgulhoso para não se arrepender do orgulho. Um dia tinha um rapaz sentado na beira de uma lagoa. Passou um camarada e falou com ele assim: e aí, o que você vai fazer? Ele falou: vou nadar dessa lagoa até o lado de lá. O cara virou para ele e falou assim: rapaz, não fala isso não. Fala assim: se Deus quiser. Ele falou: se Deus quiser eu vou nadar. Se Deus não quiser eu nado do mesmo jeito. Quem vai nadar sou eu. Passou outro dia, o cara passa de novo. E aí, o que vai fazer? Ele falou: vou nadar dessa lagoa até o lado de lá. Rapaz, não fala assim não. Fala: se Deus quiser. Ele disse assim: ó, se Deus quiser eu vou nadar até do lado de lá. Se Ele não quiser, eu vou nadar do mesmo jeito, porque quem vai nadar sou eu. É uma história, tá, irmão? Deus ficou irado. Virou e falou assim: agora eu quero ver. Foi lá e transformou ele num sapo. Puf! Passava perto do sapo, o sapo. Passou um tempo. Ele voltou de novo. Ser aquele homem maravilhoso outra vez. O mesmo camarada passou perto dele e disse assim: e aí, o que vai fazer hoje? Ele falou: vou nadar daqui até do lado de lá. Aí o cara falou com ele: rapaz, fala se Deus quiser. Ele falou: se Deus quiser, eu estou aí. Posso virar sapo de novo, mas que eu vou nadar sozinho até o lado de lá, eu vou. Tem gente que é tão orgulhoso que não se arrepende do orgulho. Deixa eu terminar. Eu gosto de uma frase do pastor Márcio muito célebre. Na verdade é um ajuntamento de palavras da Bíblia que ele transformou. Ele disse assim: não importa como começa, importa como termina. Não importa como começa, importa como termina.
Não importou como o Nabucodonosor começou, importou como ele terminou. Como ele terminou? Reino restaurado. O melhor. Vivendo o melhor. Tendo o melhor. Pessoas, meu irmão, vinham atrás dele. Ei, levanta a sua mão assim. Deixa eu declarar uma palavra profética sobre a tua vida. Levante assim a tua mão. Se prepare. Porque se você hoje voltar o seu coração para Deus, pessoas procurarão você para fazer os melhores negócios dentro de Vila Velha. Recebe aí. Isaías 42:8 diz assim, olha. Confio no Senhor de todo o teu... eu sou o Senhor. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem as imagens de louvor. Não darei a minha glória a ninguém. O que Deus está dizendo, eu não dou a minha glória a ninguém. A glória que é de Deus, irmão. Deposite ela para Deus. E em último lugar, Provérbios capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, evite o mal. Isso lhe será saúde ao seu corpo e vigor aos seus olhos. Ame a Deus. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Quando você reconhecer o Senhor, Deus vai surpreender você. Quando você dizer, Senhor, eu reconheço, Ele vai surpreender você. Fique em pé no seu lugar. Agora preste atenção. Que Romanos capítulo 11, versículo 33 está dizendo. Ó profundidade das riquezas, a sabedoria e do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe foi conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. A glória de quem, irmão? A glória de Deus. Transfira a glória para o Senhor. Transfira a glória para Deus. Orgulho é destruído apenas de uma fórmula. De que fórmula, pastor? E agora eu quero falar para dentro da nossa casa. Igreja, orgulho é destruído quando eu entendo que nós somos melhores do que eu. Fala comigo, nós somos melhores. Aponta assim, do que eu. Quando eu entendo que todos nós somos melhores do que eu. Não é por minha causa, não é por sua causa, é por nossa causa. É por nossa causa. Jesus morreu na cruz por nossa causa.